Olá! O que dá para aprender com o primeiríssimo dia de alguém num país completamente novo? Hoje, a gente vai mergulhar nas lições mais cruciais de uma experiência real de chegada, transformando um dia inteiro de perrengues e desafios em aprendizados que valem ouro. Então, vamos dar uma olhada nisso. Olha só, tudo começa numa data e lugar bem específicos. A gente está em 15 de maio de 2015 e o local é Dublin, na Irlanda. Esse é o ponto de partida para uma série de eventos que, de verdade, ensinaram mais do que anos de preparação poderiam ensinar. E com essa frase simples, dá para sentir o peso do momento. Não é só mais uma viagem, né? É o começo de uma vida nova, o primeiro passo, literalmente, num futuro totalmente desconhecido. Vamos criar um cenário? Não era aquele dia de sol super acolhedor. Era um domingo, frio, com vento que não dava trégua. Ali perto do rio Liffey. A atmosfera já meio que preparava o terreno para os desafios que vinham pela frente. E agora? Vamos para as primeiras lições práticas. Aqueles errinhos de iniciante que, no fim das contas, se tornam os aprendizados mais importantes sobre se preparar e, claro, sobre dinheiro. É importante a gente entender um detalhe aqui. Essa não era só a primeira viagem internacional da pessoa. Era a primeira vez na vida dentro de um avião. Ponto. Então a jornada em si, saindo de Guarulhos para Dublin, já era uma experiência 100% nova. E aqui vem a primeira gafe, uma gafe um pouco cômica, mas que revela muita coisa. A expectativa, que veio de um monte de pesquisa em fóruns na internet, era de um frio polar dentro do avião. A realidade? Bom, as companhias aéreas dão cobertores de graça. O resultado foi carregar uma manta extra à toa que só ocupou espaço e ainda gerou uma pequena confusão. E qual é a grande lição disso tudo? Essa pequena confusão com o cobertor ensina algo fundamental para qualquer imigrante. Sempre, sempre duvide da sabedoria coletiva da internet. A ansiedade que a galera compartilha em fóruns raramente é um reflexo da realidade. É preciso buscar fontes oficiais, gente. Informações de primeira mão, não só o eco da preocupação dos outros. Chegando no aeroporto de Dublin, a pessoa resolveu trocar o dinheiro brasileiro que ainda tinha na carteira. Eram R$ 97. E aí, depois de todas as taxas de câmbio do aeroporto, aquelas taxas bem salgadas, o valor que voltou para a mão foi este aqui, só 20 euros. Isso aqui ilustra perfeitamente o que a gente pode chamar de choque da moeda, sabe? É aquela primeira lição bem dolorida e na prática sobre finanças globais. É o momento em que o valor real do dinheiro fica, brutalmente claro. Ok, superado o primeiro choque financeiro, o desafio seguinte era humano. Como foi trocar as primeiras palavras num idioma e numa cultura completamente diferentes? A primeira interação oficial poderia ter sido um momento de pânico, mas foi o contrário, foi surpreendentemente tranquila. O agente da imigração, na hora, percebeu a dificuldade com o inglês. Sabe o que ele fez? Pegou o celular, usou um app de tradução, fez umas perguntas bem simples e diretas e, com os documentos todos certinhos, liberou a entrada sem problema nenhum. Mas, claro, o ambiente controlado da imigração é uma coisa. O mundo real, lá fora, é outra bem diferente. E o verdadeiro teste de fogo veio logo em seguida. Uma conversa totalmente espontânea com um taxista local e o seu sotaque irlandês pesadíssimo. E o que foi que quebrou o gelo na hora? Futebol, claro. O motorista começou a falar dos craques brasileiros, citando nomes que são reverenciados no mundo todo. E, de repente, a barreira do idioma pareceu bem menor, porque os dois estavam conectados por essa paixão que é universal. A dica que ficou daquele dia é quase uma ferramenta de diplomacia. Sério. Ter uma opinião formada sobre futebol, especialmente elogiando as gerações mais antigas de jogadores, é um jeito quase infalível de começar uma conversa amigável em qualquer canto do planeta. E agora a gente chega na parte final, e talvez a mais estressante de todo esse dia. Depois de voo, dinheiro e idioma, o último desafio era algo bem básico: achar o lugar onde ia ficar. Sozinho. E no frio. A sequência de eventos foi uma verdadeira cascata de probleminhas. O taxista foi embora. A pessoa da acomodação estava esperando uma ligação, mas como ligar sem um chip local? No desespero, a pessoa entrou no prédio errado, até que uma moradora encontrou a perdida, entendeu a situação e, com uma simples ligação do celular dela, resolveu tudo. E isso nos leva à lição mais prática de todas na nossa era. Todo aquele perrengue, toda aquela angústia, podia ter sido evitada com uma única coisinha:
conectividade. Ter um chip local ou acesso à internet assim que se pisa no país não é um luxo, gente. É basicamente sua linha de sobrevivência. Então, no final desse dia que foi uma verdadeira montanha russa, o que realmente fica? Fica muito claro que as lições mais profundas da imigração começam bem antes do que a gente imagina. A jornada, de fato, estava só no comecinho. E o dia, felizmente, terminou de um jeito bem positivo. Ao finalmente encontrar a acomodação, a pessoa conheceu outros brasileiros que também estavam começando a jornada deles. E ali, na hora, se formou uma rede de apoio instantânea. Uma prova de que ninguém precisa passar por essa experiência totalmente só. Resumindo tudo, as lições fundamentais desse primeiro dia são bem claras. Primeiro, planejamento com informação de qualidade. Segundo, consciência financeira. Terceiro, estar aberto para a cultura local. Quarto, priorizar a comunicação. E talvez o mais importante de tudo, confiar na gentileza das pessoas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Seja numa viagem, num emprego novo ou numa mudança de cidade, todo mundo tem um primeiro dia inesquecível. Qual foi a lição mais importante que um desses dias já ensinou? Vale a pena pensar sobre isso. A gente se encontra na próxima.